Olá a todos, boa noite. Estou gravando esse vídeo às 11h10 da noite do sábado. Gostaria de desejar a todos boa noite. Espero que neste momento de estudos nós possamos fazer bem proveitoso, muito bom. Desejo a todos um excelente tempo de estudos para as provas, para as avaliações. Que Deus possa nos abençoar nesse momento, nos ajudar, nos inspirar e que possamos ir muito bem nos nossos estudos. Amém? Bom, hoje vamos estudar português, tá? Português a gente vai dividir essa aula, a gente vai conseguir trabalhar todas as questões de português, mas a gente vai com bastante calma. As duas questões iniciais vai ser biografia e infográfico. E no fim nós vamos trabalhar orações subordinadas, substantivas especificamente, que é o conteúdo da prova. Tá? Para começar, biografia. Bom, biografia é super tranquilo, é um gênero textual, é um tipo de texto, não é a mesma coisa que tipologia textual, mas é um tipo de texto, né, um gênero textual que vai nos contar uma narrativa, uma história. Ela tem todos os elementos narrativos, né? Você tem personagem, tempo, espaço, um narrador, um enredo que vai se passar essa história. E ela vai contar a história de alguém que é real ou alguém que é ficcional, inclusive. Tá? Ela foi criada. É só você pensar na criação da palavra, na etimologia, como a gente fala, né? Que você fala bio, vida, né? Então você vai falar da vida. Biologia, estudo da vida. E grafia, você vai falar escrita. Então, é a escrita da vida de alguém, de um personagem, de sei lá, um cantor, um ator, um jogador de futebol, enfim. Você tem que na biografia o grande foco é a abordagem da vida de uma pessoa de forma impessoal. Não vai ser a própria pessoa que vai contar essa história. Vai ser alguém contando a história dessa pessoa. Tá bom? A estrutura da biografia ela é super fácil, super tranquila. Como eu disse, é um texto narrativo. Tá? Isso sim é a tipologia textual da biografia. Por que é importante a gente diferenciar gênero textual de tipologia textual? Gênero textual é como você vai contar essa história. Tipologia textual é onde essa história se enquadra, tá? Esse gênero se enquadra. O tempo, você vai seguir uma ordem cronológica. Você tem um predomínio de verbos no passado, porque a maioria das vezes essa biografia será de alguém que já faleceu, ou, enfim, faleceu há muito tempo atrás, ou faleceu há pouco tempo e aí fizeram uma biografia, ou de fatos passados, porque, concorda comigo, não tem como eu relatar fatos que não aconteceram, entende? Então, todos os fatos que eu estou relatando é porque eles já aconteceram em algum tempo, em algum momento. Você tem uma fidelidade aos fatos relativos à vida do biografado. Então, você vai se aproximar muito de um texto jornalístico. O foco narrativo, como eu disse, é em terceira pessoa. Isso quer dizer, não vai ser a própria pessoa que está contando essa história, tá? Vai ser outra pessoa contando a história dessa pessoa. Você tem o predomínio de uma linguagem denotativa, ou seja, de uma linguagem mais formal, tá? Porque a pessoa não concorda comigo que eu não consigo contar a história de alguém com tanta sutileza sem usar palavras mais rebuscadas, uma coisa mais formalizada. E o relato da vida de alguém, você vai contar os fatos mais marcantes, ou até mesmo inéditos para os leitores, certo? Bom, continuando, a gente vai falar sobre o infográfico agora. Como eu disse, foi bem rápido, né, a nossa abordagem, mas sobre o infográfico você não vai fugir de muita coisa, tá? Só um adendo, um detalhe que eu esqueci de falar. A autobiografia, uma das únicas diferenças, talvez a única diferença mais gritante, né, mais veemente, é que ao invés de você estar falando da vida de alguém, essa mesma pessoa está falando da vida dela. Então é diferente de eu estar falando da vida de uma pessoa X ou de eu estar falando da minha própria vida. Quando a gente fala de autobiografia, é quando a própria pessoa conta a história dela.
a gente fala de uma biografia, é outra pessoa contando a história de uma pessoa qualquer, uma pessoa X, tá? Quanto ao infográfico, não vai fugir muito daquilo que é o próprio nome, né? De novo, etimologia. Info vem de informação. Gráfico vem de estrutura de informações. Estrutura gráfica, estrutura visual de informações. Então é um gênero textual, assim como a biografia, que vai nos ajudar a sistematizar informações de maneira visual, tá? E vai compor um assunto, vai expor algo que está em voga, que está em grande agitação no momento. Então, requisitos para um infográfico. Você tem textos curtos, porque raramente você vai ter infográficos com textos muito longos, porque a pessoa não vai parar para ler. Ela vai bater o olho e vai ver a imagem, vai ver o visual ali. Esse é o predominante. É uma linguagem, por isso, mais direta, mais rápida, mais objetiva. As imagens devem estar coerentes com o conteúdo abordado. Não tem como. Eu não posso estar falando de imigração e colocar a imagem de um bolo de cenoura. Não faz sentido algum. Tá? Layout elaborado para melhor compreensão do conteúdo. O que isso quer dizer? Todas as informações visuais devem estar coerentes, devem estar conectadas. Tá? E agora a gente entra no assunto mais complexo do estudo, tá? Que é período composto por coordenação, que é onde a gente vai entrar, perdão, por subordinação, perdão. Que é quando a gente vai entrar agora na questão da oração subordinada, substantiva, tá? É importante a gente lembrar que os períodos eles podem ser divididos entre simples, tá? Quando só tem uma oração é uma frase com um verbo. E além disso, e os compostos, obviamente, se o simples é um só, os compostos são duas ou mais orações, duas ou mais frases com verbo, tá? Então, período simples, uma oração, uma frase com verbo, período composto, duas orações ou mais, duas frases com verbo ou mais. Além disso, eles podem ser coordenados ou subordinados, e esse é o nosso objeto de estudo aqui. No caso dos períodos coordenados, as orações elas são organizadas de maneira independente entre si. Então, uma informação não depende necessariamente da existência da outra. Todas elas conseguem coexistir de forma desconectada uma da outra. Deu para entender? Pois cada uma já contém em si sentido. Cada uma já tem sentido sozinha, tá? Já nos períodos subordinados, é só a gente pensar. O que é um subordinado? É alguém que está sob o comando de outra pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma oração depende do comando da outra. Então, uma oração está subordinada à outra. Uma oração só tem sentido se existir outra. Então, o sentido comunicativo, o sentido sintático, semântico de uma oração depende necessariamente da existência de outra oração. Tá? Então, o que isso quer dizer? Em suma, em síntese, a oração subordinada vai completar a ideia que outra oração está trazendo. Em geral, a primeira oração de uma frase ela é chamada oração principal. Normalmente, ela é a oração que vai coordenar, tá? E a segunda oração é subordinada. Se houver uma troca nessa ordem, que é o que a gente chama de hipérbato, figura de linguagem, aí a oração subordinada vem primeiro e a oração principal vem segundamente. Não existe essa palavra, mas estou usando ela. Me dei a liberdade poética, ok? Enfim, no período composto por subordinação, a compreensão do texto vai depender de duas ou mais orações. Então, Caio, bati o olho ali, uma oração. Como é que eu posso identificar? Pega toda a frase, todo o período completo, e divide ele em partes. Se uma parte ficar desconexa, sem necessariamente ter a outra,
é porque essa parte provavelmente é uma oração que está sendo subordinada ao comando de outra, tá? Então, duas orações elas devem estar ligadas entre si justamente por uma relação de codependência. Uma depende da outra para existir, tá? Que é justamente o contrário, o oposto dos períodos coordenados. Uma oração é subordinada quando ela não apresenta todos os termos constituintes da oração. Caio, peraí, volta. O que quer dizer uma oração subordinada, então, sintaticamente? Quando não apresenta todos os termos da oração constituintes. Então, você concorda comigo que para ela estar subordinada a alguém, é porque está faltando algo nela, que ela tem que buscar em outra oração? Justamente, esse algo faltante é os termos constituintes de uma oração. Quais são eles? Sujeito, verbo ou um complemento. Tá? E aí você, se ela está em falta, em deficiência desses elementos, então ela vai procurar em outras orações o seu complemento. Tá? Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos dizer lá a frase, perdão. Os estudantes disseram que a aula foi excelente. Lembra que eu falei, Caio, como é que eu posso descobrir se é uma oração de subordinada ou coordenada? Pega toda a frase, divide ela em cada oração. Então, os estudantes disseram, isso é uma oração. Você tem um verbo disseram, que a aula foi excelente. Foi, verbo também, divide. Os estudantes disseram, tem sentido? Tem. E a outra, que a aula foi excelente. Que a aula foi excelente, tem sentido sozinho? Não. Logo, que a aula foi excelente está subordinado à oração principal. Os estudantes disseram para que a oração que a aula foi excelente exista, é necessário que a oração anterior, a oração principal, os estudantes disseram, exista também. Isso que quer dizer uma oração subordinada à outra, tá? Continuando. Então, um resumo bem básico de tudo que eu estou falando aqui é que as orações coordenadas são independentes entre si e cada oração apresenta sentido completo. Já as orações subordinadas dependem de outra, depende da existência da outra. É uma oração que precisa completar o seu sentido utilizando outra. Certo? Outro exemplo. Hoje eu tive aula de português e escrevi uma redação. Bom, hoje não é verbo, mas vamos continuar. Eu tive aula de português. Hoje eu tive aula de português. Tive, verbo. Hoje eu tive aula de português. Tem sentido sozinha? Tem. E escrevi uma redação. Tem sentido sozinha? Não tem. E escrevi uma redação. Está subordinada à oração principal. Hoje eu tive aula de português. Para que você tenha escrevido uma redação, você precisa necessariamente ter uma oração principal. E aí, seguindo, né? Falei que eu voltaria hoje. Falei, verbo, oração, que eu voltaria hoje. Que eu voltaria hoje tem sentido sozinho? Não, não tem sentido sozinho. Você tem verbo, logo caracteriza uma oração, voltaria, ação de voltar, mas não tem sentido sozinha. Ela depende da oração principal. Falei para que a oração que eu voltaria hoje exista, é necessário que a oração falei exista primeiro, certo? Bom, continuando. Agora a gente vai estudar um pouco da estrutura do período composto por subordinação. Então, lembra que eu falei sobre oração, sobre os termos integrantes? Tem o sujeito, verbo e complemento. O que caracteriza cada um desses é substantivo, adjetivo e advérbio.
tá? Então, as orações subordinadas serão desses três tipos. Ou elas serão orações subordinadas substantivas, que é o que a gente vai trabalhar, ou adjetivas, ou adverbiais, tá? Então, você tem, caracterizando as orações subordinadas substantivas, e se liga nisso, muito importante, elas são geralmente sempre introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Você tem um que na frase e ele te pede para falar, será que é oração subordinada substantiva? Cara, provavelmente é, porque é um elemento caracterizante da oração subordinada substantiva, tá? Então, continuando, as demais a gente vai estudar para frente. Orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantiva faz o papel de um termo sintático que não aparece na oração principal. Isso é meio óbvio. Já que ele está precisando ser subordinado a alguém, e ele é uma oração subordinada substantiva, é porque está faltando justamente um substantivo aí no meio. Está faltando alguém para assumir essa função de substantivo. De novo, comumente ela é introduzida pelas conjunções integrantes, que é o que ou é o se, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo, né? É importante que saibas o peso de tuas escolhas. É importante, é uma oração. Tem sentido sozinha. Que ela introduz uma oração subordinada. Se nós pegarmos essa oração isolada, que saibas o peso de tuas escolhas, tem sentido sozinha? Não tem sentido sozinha. Ela é introduzida por quê? Isso quer dizer que é uma oração subordinada de cunho substantivo. Perfeito? Então, no geral, período composto por subordinação, dar outro exemplo. Ela quer que você compreenda. Ela quer é uma oração principal, tá? Que você compreenda. Tem sentido sozinho? Sozinho, sem nada anteposto? Não. Eu preciso de algo para antepor essa ideia, para que ela tenha sentido. Logo, que você compreenda é uma oração subordinada à oração anterior. Ela quer. No geral, há 6 tipos de orações subordinadas substantivas. E aí cada uma delas estabelece uma relação sintática. É mais fácil do que aparenta. Então, a primeira é uma oração subjetiva. Quando a oração principal ela não tem um sujeito. E aí o sujeito se encontra na oração subordinada. E ela meio que busca esse sujeito na oração subordinada. Lembra, a oração principal sempre vai ter um faltante. Por isso que ela precisa da subordinada para completar o sentido. Então ela vai buscar na subordinada o que falta nela. Tá? É uma codependência, é uma relação de codependência. Então, oração subjetiva, por exemplo, é importante. É verbo. Importante, complemento. Falta o sujeito. O sujeito vai estar saibas o peso de tuas, pronome, escolhas. Tuas, pronome, sujeito. Tuas. Isso é caracterizado como uma oração subjetiva. Veja lá, conjunção integrante. Tá? Inicia como conjunção integrante. Então, oração subjetiva. Caio, como que eu posso identificar então? Veja a oração principal, perceba a oração principal e veja. Caio, ela não tem sujeito. Logo, o sujeito está na oração subordinada. O que ela é? Oração subjetiva. Tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração objetiva direta. O que é um objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. Verbos transitivos diretos são verbos que precisam de complemento, mas sem uma preposição necessariamente. Vamos lá com um exemplo. Então, basicamente, a oração principal
vai ter sujeito, vai ter complemento, vai ter verbo, perdão, e não vai ter complemento. Esse complemento vai estar na oração subordinada. E o verbo que está na oração principal precisa de complemento, mas sem a preposição, porque é um verbo transitivo direto. Então vamos dar um exemplo que é mais fácil. O aluno admite que perdeu tempo precioso. O aluno, sujeito da frase, admite. Quem admite não admite de algo, pelo menos não nesse contexto, admite algo. Ou seja, na pergunta que eu faço para o verbo, entre aspas, ele não admite uma preposição, tá? Então, quem admite, admite algo, certo? Admite que, conjunção integrante, característica de orações substantivas, perdeu tempo precioso. Esse que vai ser um elemento assim, principal das, das orações substantivas. Caio, como é que eu posso diferenciar isso na prova? Pergunte para o verbo. Se o verbo está pedindo complemento, se o verbo está pedindo um complemento mais uma preposição, logo ele é um objetivo indireto. Mas se o verbo está pedindo complemento sem uma preposição, tem um sujeito na oração principal, tem um verbo na oração principal e precisa de complemento, ele é oração substantiva subordinada. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Ora, se a oração objetiva direta é porque na oração principal você tem um sujeito, você tem um verbo, mas o verbo é transitivo direto, logo precisa de complemento, mas sem preposição. Nesse caso, na indireta, a única mudança que será feita é que ele precisa de complemento, verbo no caso, mas também precisa de uma preposição para acompanhá-la. Então veja, a oração subordinada vai assumir a função de um objeto indireto. Tá? Então veja, ela, sujeito, se convenceu. Quem se convence de algo. Logo, você vê que a preposição de está acompanhando o complemento do verbo convenceu. Então a frase vai ficar: ela se convenceu de que estava tudo bem. De preposição, que conjunção e integrante, característica das orações subordinadas substantivas, estava tudo bem, complemento da frase. Logo, oração subordinada substantiva objetiva direta. Mesmo procedimento da objetiva direta. Ok? Oração predicativa, cara. A oração que termina com um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Portanto, a oração subordinada substantiva assume a função de um predicativo do sujeito. Toda oração subordinada, toda oração que tem um verbo de ligação entre a oração principal e a oração subordinada é uma oração subordinada substantiva predicativa. Como é que isso fica na prática, Caio? O desejo de todos é que enfrente teus medos. Todos, sujeito. Verbo de ligação é. Que, conjunção integrante. Enfrente teus medos, complemento. Então, qual que é a característica da oração predicativa, Caio? Verbo de ligação é a característica principal. Então, vi um verbo de ligação ali no meio, predicativa do subpredicativa. Oração completiva nominal. É quando a oração principal vai terminar com um nome. O que é um nome, Caio? Substantivos adjetivos, tá? Então, belo, beleza, certeza, incerteza, dúvida. Estou dando exemplos de substantivos abstratos, adjetivos, bonito, feio,
grande, alto, pequeno, enfim, baixo, enfim. Sempre que a oração principal terminar em um nome, em um substantivo ou adjetivo, que vai precisar de um complemento. Nós chamamos de oração completiva nominal. Vai completar um nome. Então, a oração subordinada assume a função de complemento nominal com preposição. Caio, como é que eu posso diferenciar uma oração completiva nominal de uma oração objetiva indireta? Ambas precisam de preposição. Sim, ambas precisam de preposição, você está certo. Mas, oração objetiva indireta, você tem um verbo antes dessa preposição. Na oração completiva nominal, você tem um nome antes dessa preposição. Se liga nisso. O que é verbo? É a ação de enfim, ação que nós fazemos. Andar, correr, caminhar, pular, brincar e tal. Estudar, como estamos fazendo agora. Falar, pensar. Todas essas são ações que o ser humano faz. Chover, ações que a natureza faz, enfim. Nomes é o próprio nome, é a própria existência daquele agente. Então, Caio é o meu nome, mas Caio não é uma ação que eu faço, certo? Então, como é que isso fica? Tenho certeza. Quem tem certeza de algo, tá? E atenção aqui, certeza é um nome, é um substantivo abstrato. Então, quem tem certeza de algo, de alguma coisa. Nesse caso, tenho certeza de preposição que, conjunção integrante, característica das orações subordinadas substantivas. Lembre-se disso. Os pássaros ouvem os seus lamentos. O resto é complemento. Então, percebeu o substantivo abstrato? Percebeu o adjetivo? E viu uma preposição logo depois? Provavelmente é uma completiva nominal. Altíssima chance de ser uma completiva nominal. Fechou? Oração apositiva, cara. É quando a oração principal. Essa é a mais fácil, tá? É quando a oração principal, em geral, geralmente, termina com 2 pontos ou vírgula. Às vezes você tem uma vírgula ali no meio. Mas geralmente, cara, para não haver muitas dúvidas, ele termina com 2 pontos. A oração subordinada, nesse caso, vai assumir a função de aposto. O que é o aposto? É uma explicação do termo anterior. Como se eu quisesse detalhar o termo anterior, tá? Então eu falei, o Caio, que é um jovem garoto de 17 anos, estuda no colégio adventista. Nesse caso, essa oração, que é um jovem garoto de 17 anos, é o aposto de Caio, tá? Só um exemplo aqui para vocês. E pode aparecer entre vírgulas também, tá? Então, exemplo. Os alunos têm o mesmo interesse. Bom, nós temos sujeito, alunos, tem verbo, que é o verbo tem, e nós não temos o complemento, porque temos 2 pontos ali. Então tem uma explicação para isso, para esse interesse. Que sejam aprovados no vestibular. Veja, começa sempre com conjunção integrante. Caio, caiu na minha prova. Caracterize se é uma oração positiva, mas não tinha conjunção integrante. É uma oração subordinada? Substantiva? Não, cara. Oração subordinada substantiva sempre vai vir com conjunção integrante. Lembra disso, por favor. Então, que sejam aprovados. Que conjunção integrante seja um verbo. Logo, oração subordinada substantiva apositiva, subordinada à oração principal. Os alunos têm o mesmo interesse. Perfeitamente? Agora vamos só, de novo, reforçar aquela questão que eu estava falando sobre conjunções integrantes. Porque é bem importante isso, na verdade. As conjunções integrantes elas sempre vão ser utilizadas nos períodos compostos por subordinação, que é o que a gente está estudando.
elas sempre vão introduzir as orações subordinadas substantivas. Atente-se nisso. Caio perguntou lá na prova se era verdadeiro ou falso, se era oração subordinada substantiva mesmo, mas não tinha conjunção integrante. É falso, cara. Oração subordinada substantiva sempre vai ter uma conjunção integrante, que ou se, que são, no caso, as conjunções, tá? Então, exemplo. Quero saber se os resultados das provas foram divulgados. Quero saber. Saber e quero, esses são dois verbos. Eu quero saber. Eu, você tem, né, o sujeito oculto na frase, dois verbos, mas falta o complemento. O complemento, que é a oração subordinada, vai ser iniciado por uma conjunção integrante. Se os resultados das provas foram divulgados. Foram é verbo, logo oração subordinada. Só para fins de conhecimento, é uma oração subordinada de qual natureza? É uma oração subordinada substantiva de qual natureza? É a positiva? Não, porque você não traz uma explicação. É completiva nominal? Não, porque você não tem na oração principal um nome para ser completado e também não tem preposição. É predicativa? Não, porque você não tem um verbo de ligação entre as orações. Restou somente oração objetiva direta, oração subjetiva e oração objetiva indireta. Subjetiva não é porque você tem um sujeito oculto, eu quero saber. Então sobrou objetiva direta ou objetiva indireta. Por que é objetiva direta nesse caso? Porque o complemento de eu quero saber ou quero saber não pede preposição. Quem quer saber algo. Não quer saber de algo, quer saber algo, tá? Então, eu quero saber se os resultados das provas foram divulgados. Não pede preposição, logo, objetiva direta. E outra, para a gente testar os nossos conhecimentos novamente, e essa aqui é aqui que eu finalizo por hoje. Tenho certeza de que você foi bem no vestibular. Amém, né? Veja, tenho certeza de que conjunção integrante. Sempre que tem o que, uma conjunção integrante, provavelmente é um período composto por subordinação. Perfeitamente? Veja, tem um de aqui. De é preposição. Então a gente já corta subjetiva, tenho certeza, eu tenho certeza, sujeito oculto também. Então já corta subjetiva, já corta objetiva direta, já corta predicativa, porque você não tem verbo de ligação, já corta completiva, já corta, perdão, a positiva, porque não tem dois pontos, restou objetiva indireta e restou completiva nominal. Como é que eu posso saber? Simples. Esse, na oração principal, antes da preposição, você tem um nome ou você tem um verbo? Certeza é um substantivo abstrato, logo um nome, não é um verbo. Logo, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Fechou? Pessoal, encerro aqui por hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Sei que o vídeo ficou bem longo, peço desculpas, mas espero que eu possa ter ajudado. Espero que vocês possam ir muito bem nessas provas. Fiquem com Deus e até mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto!